Graças a Deus. Meus irmãos, esse livro aqui, ó, é um livro muito violento. Muito violento. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre algo muito forte que Deus colocou no meu coração. Hoje é o 12º dia. Hoje nós estamos encerrando os nossos 12 dias de clamor, mas continuaremos 40 dias orando, buscando em Deus, para que Deus possa fazer um grande milagre na nossa vida. Paz do Senhor, irmão Silene, paz do Senhor, Gabriela, Rafaela, Giane, Bibiane. Deus abençoe todos vocês que estão aí, vocês que... Tem gente que o nome não aparece. Eu quero glorificar a Deus por esse tempo. Paz, Senhor, Valéria. Quando for às 23 horas e 30 minutos, eu vou entrar na palavra. Deus colocou uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Glória a Deus, Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês de uma forma muito especial, que nós podemos ser grato a Deus nesse início de ano. Tem muitas coisas que está acontecendo no mundo, mas a Bíblia nos diz em Lamentações: eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Então, que você possa trazer à memória aquilo que te traz esperança, que você possa aproveitar esse tempo que Deus está nos dando para você fazer uma reflexão de tudo aquilo que Deus tem falado com você durante esses 12 dias. Deus falou muito conosco, irmão, nesses 12 dias. Deus falou muito. Eu mandei no grupo um vídeo que fala da Mezuzá. Irmãos, eu sempre começo o meu ano renovando meus votos com Deus,
E eu queria encorajar você da igreja a ter uma mezuzá dessa na sua casa, na entrada da sua casa. De repente você vai fazer esse voto para comprar sua casa esse ano. Você vai fazer esse voto para Deus liberar uma causa na justiça. Ou de repente é uma cura. Ou de repente é a restauração de um negócio. Ou de repente você sonha em abrir o seu próprio negócio. E você fala com Deus. Porque quando você faz um voto com Deus, você tem um memorial diante de Deus. Essas mezuzá que eu carrego aqui, ó, essa semana eu estou trocando. E isso é um memorial. É um memorial que você tem com Deus. Aprenda uma coisa. A vida financeira, ela é despertada no altar. Eu sempre falo isso. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele perguntou para mim: Pastor Washington, por que tem pessoas que não conseguem avançar? É porque muita gente tem medo do altar. Irmãos, independente da situação que eu esteja, eu vou para cima, porque eu acredito que o altar, ele pode fazer por nós aquilo que nós mesmos não conseguimos fazer por nós. Então, quando você tem um memorial, você vê, eu mandei o vídeo, e a mezuzá é um mandamento. A Bíblia fala que todos deveriam ter uma mezuzá. É um mandamento. Só que tem pessoas que nunca ouviram falar. Quando você tem uma mezuzá na entrada da tua casa, na porta, você está dizendo assim: o El Shaddai, o Elohim, o Deus Todo-Poderoso, é Ele que governa a minha casa. E bendito será o saíres e bendito será o entrares. O povo judeu tem até um costume de, quando passa diante da mezuzá, eles beijam a mezuzá. O povo judeu faz isso, o povo hebreu. Porque isso é um memorial. E essa mezuzá do santuário é algo que Deus plantou assim no meu coração. Tem algumas pessoas que já me procuraram. Eu sei que nós vamos ter muitos testemunhos, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o seu povo seja abençoado. A vontade de Deus é que o seu povo seja marcado pela sua presença. E eu quero nessa noite, nesse dia de hoje, que completa 12 dias de oração, 12 dias, nós vamos continuar, nós vamos orar 40 dias. 40 dias. E vamos pedir para Deus realizar um grande milagre na nossa vida. Pedir para Deus fazer maravilhas. E você precisa entender uma coisa, irmão. Assim como nós falamos ontem, quando Ezequiel estava no vale de ossos secos, ele começou a declarar vida, restauração no meio daquele vale. E eu quero encorajar você a começar a profetizar sobre a sua vida. Tudo isso. Eu quero que você
comece a profetizar sobre a sua vida, essa grandeza que Deus quer trazer para a tua vida. E Deus quer te abençoar. Deus quer marcar a tua vida de uma forma muito especial. Então, que você possa viver esse tempo da parte de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai do Senhor, Camila. Até minha irmã está aqui, a Tatiana. Deus abençoe. Irmã Valéria. Rafaela também, paz. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Eu quero aproveitar já, que é 11h30, quero fazer uma oração antes de eu ministrar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, Pai, eu quero render graças a Ti, quero Te louvar, quero bendizer o Teu santo nome, que o Teu Espírito Santo possa nos capacitar, meu Deus, nesta noite. Que o Teu Espírito possa nos conduzir, Pai, dentro desta palavra. E que nós possamos Te louvar. Que nós possamos bendizer o Teu santo nome. E que o Senhor possa, meu Deus, falar conosco de uma forma muito especial. Nos traga, Senhor, uma direção e nos abençoa. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero trazer uma palavra hoje que está aqui no livro do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, e versículo de número 30. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de número 30, que fala a respeito da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Versículo 30 diz assim: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. E ele lhe disse: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo para comer. E foram a sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. E aproximando-se deles, Jesus saindo viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque era como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram-se dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia já é muito adiantado. Despede-os para que vão ao campo, aldeias vizinhas, e compre pão para si, porque não tenho o que comer. Eles, porém, respondendo, lhe disse: Dai-lhe-vos de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer. E ele lhe disse: Quantos pães tende? Ide ver.
E sabendo eles, disseram 5 pães e 2 peixinhos. E ordenou-lhe que fizesse assentar todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartindo de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, o abençoou, partiu os pães e deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram, ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães era quase 5.000 homens. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas estão sendo bombardeadas por informação negativa. Muitas pessoas focadas em noticiário. E você não escuta uma notícia boa. Você só vê notícia ruim. Então a Bíblia vai nos dizer a respeito desses discípulos. Eles estavam ali com Jesus, mas eles também só estavam levando notícia ruim. Falando o que para Jesus? Jesus já está ficando tarde. Em vez do Senhor ficar com esse sermão até mais tarde, é melhor despedir o povo. Porque daqui a pouco vai fechar todos os comércios e não vai ter aonde o povo comprar alimento. E lembrando, Jesus, esse povo que está aqui te escutando vem de longe. E eles vão desfalecer no meio do caminho. Então, se o Senhor parar agora a sua pregação, talvez dê tempo dele encontrar alguma coisa aberta no meio do caminho. E a Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz: vá atrás de algum alimento e traga aqui para mim. E aí eles olhando para Jesus disseram: Jesus, mas aonde nós vamos comprar tanto alimento para uma multidão como essa? Então Jesus diz: vá e me traga o que tiver. A Bíblia diz que os discípulos saem. E quando os discípulos estão saindo, eles encontram um menino. A Bíblia não fala o nome desse jovem, desse menino. E esse menino carregava consigo uma lancheira. E ele entrega aquela lancheira para os discípulos. E dentro daquela lancheira não tinha muitas coisas, mas tinha 5 pães e havia ali também os 2 peixinhos. O que me chama a atenção é que toda vez que Deus vai fazer coisas grandes, Ele utiliza coisas pequenas. Toda vez que Deus vai fazer coisas tremendas, Ele usa coisas insignificantes, para Ele mostrar que Ele é Deus. Quando os discípulos pegaram aqueles 5 pães e 2 peixinhos, eles duvidaram que aqueles pães poderiam alimentar aquela multidão. Talvez assim tenha sido com você. Talvez você tenha duvidado do que Deus pode fazer na tua vida, no meio de uma pandemia como essa, no meio de notícias bombásticas como essa. Por isso que eu disse no começo: trazei à memória aquilo que te dará esperança. Que você possa ter certeza e convicção que nós temos um Deus poderoso, que pode mudar nossa sentença e o cenário da nossa vida. Que nós temos um Deus que criou os céus e a terra, e que Ele pode descer, e que Ele pode fazer por você, Haramashuri Komanaya, coisas horrendas, coisas tremendas, e mudar a tua sorte. Deus pode te levar por caminhos e mudar a sua história
do amanhecer para o anoitecer. Então, quando aqueles discípulos chegam até Jesus e apresenta aqueles pães e os peixes, tinha 2 peixes e 5 pães. Ele começa a levantar para o céu e render graças. E quando você começa a dar graça naquilo que você já tem, é onde a multiplicação entra. É onde a unção da multiplicação, porque a multiplicação, você precisa entender, é uma unção que entra dentro de você. Tem muita gente que consegue fazer muito com pouco, tem gente que não faz nada com muito. E aqui Jesus está mostrando que o que vai fazer a diferença não é o tanto de pães que eles têm na mão, mas é a unção que ele carrega dentro dele. E quando você reconhece que você carrega uma unção, que pode te colocar no patamar de honra, quando você reconhece que você carrega uma unção que pode te levar em níveis maiores, você começa a experimentar o milagre. A maioria das pessoas, ela não vive o milagre porque ela fica em cima do muro, ela fica assim, será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Não, você tem que dizer, já deu certo, eu tomo posse da minha vitória, eu vou ver um milagre diante dos meus olhos, eu vou ver a terra produzir milagres diante dos meus olhos. Então quando você começa a declarar, quando você começa a dizer, o que Deus colocou nas minhas mãos é suficiente para mim terminar o mês, para mim terminar o meu ano abençoado, próspero, minha família debaixo desta unção profética, você começa a ver Deus trabalhar. A Bíblia diz que eles pegam 5 pães e 2 peixinhos e eles levam para Jesus. Tomé começou a duvidar. A maioria não acreditava. Ei, quantas vezes Deus ele é duvidado? Quantas vezes a humanidade duvida de Jesus? Mesmo o povo vendo milagre, o povo duvidou dele. Porque a Bíblia vai nos dizer que houve a segunda multiplicação. E quando houve a segunda multiplicação, sabe o que aconteceu? Foi o que sobrou da primeira. Sempre o que sobra, Deus multiplica de novo. Você não entendeu? Sempre o que sobra, Deus multiplica de novo. Você lembra da viúva? Ela foi e deu para Elias a última refeição. O que sobrou ali em volta da panela de farinha, Deus foi lá e multiplicou. Sempre o que sobra, que para você não dá para nada, Deus sempre multiplica e traz abundância. Olha o que diz aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 1 diz assim: e naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse: eu tenho compaixão desta multidão, porque já tem 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se eu deixar ir em jejum para a sua casa, desfalecerão no meio do caminho, porque alguns vieram de longe. E os seus discípulos responderam: da onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? E perguntou Jesus. Aqui Jesus faz uma pergunta, igreja. Eu quero que você preste bem atenção no detalhe. E perguntou-lhe Jesus: quantos pães vocês têm? Por quê? Porque eles tinham pegado 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplicou, alimentou aquela multidão e deu o cesto cheio para o menino. Só que a história vai dizer que quando eles entram num barco, eles levam pão também. Então é por isso que Jesus está pregando agora. E Jesus ele direciona essa palavra para os seus discípulos. Olha, quantos pães vocês têm no barco? Versículo 5. Se você quiser abrir a Bíblia, você vai acompanhar e você vai ver o que Deus vai falar. Aqui no capítulo 8, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 5.
E perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? E disseram: 7. Aí olha o que diz aqui, ó. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e dado graça, partiu e deu aos seus discípulos, para que o pusesse diante deles, e puseram-nos diante da multidão. E tinha também uns poucos peixinhos, e tendo dado graça, ordenou que também lhe pusesse adiante. E comeram e saciaram, e dos pedaços que sobraram, levantaram ainda 7 cestos. Então preste bem atenção. Na primeira multiplicação, os discípulos encontram aquele jovem e ele dá a lancheira dele com 5 pães e 2 peixinhos. Quando Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos, a Bíblia diz que ele levantou 12 cestos. Se você quiser escrever aí 12 cestos, você vai entender a mensagem. Então, com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus levantou 12 cestos. Aí ele entregou os 12 cestos para o menino, guardou alguns pães dentro do barco. E quando Jesus agora está em outra região, ele pergunta para os discípulos aqui no capítulo 8 e no versículo 5. E perguntou-lhe Jesus: quantos pães tens? E eles responderam: nós temos 7 pães. Então Jesus falou: então pega os 7 pães e me entrega. E a Bíblia diz que tinha alguns poucos peixinhos. Então quando eles pegam esses 7 pães e apresenta diante de Jesus, Jesus levanta esse pão e diz: graças eu te dou. Jesus vai dando graças em cima daquele pão. Ele vai levantando: graças eu te dou. E a Bíblia diz que desses 7 pães, Jesus levantou 7 cestos. Versículo 8. E comeram e saciaram. E dos pedaços que sobraram, levantou ainda 7 cestos. Ou seja, Jesus alimentou uma multidão, sem contar crianças e mulheres, e ainda sobrou 7 cestos. E os que comeram era quase 4.000, e ele se despediu. Versículo 9. Aí o problema começa a surgir agora, no versículo 10. Olha o problema que os discípulos arrumou. Por que eles arrumaram esse problema? Irmão, o tesoureiro de Jesus era Judas. Era Judas o homem da matemática. Era Judas o homem que cuidava disso tudo. Ele que cuidava disso tudo. E a Bíblia vai nos dizer agora que, e entrando logo no barco com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, diz: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Aí vem aqui o versículo de número 13. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Versículo 14 é a chave do problema. E eles esqueceram de levar o pão. E no barco não tinha consigo senão um pão. Preste bem atenção na revelação. No versículo de número 7, ou melhor, no versículo de número 5, Jesus perguntou para os discípulos, para Judas principalmente: quantos pães você tem no barco? Quantos pães você tem no barco? E ele disse: eu tenho somente 7 pães. 7 pães. Preste bem atenção. E aqui no versículo de número 14 está dizendo: e eles esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. Olha isso, que coisa tremenda. Aí o versículo 15 diz assim: e ordenou-lhe Jesus, dizendo: olhai,
guardai-vos o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: por que não temos pães? E Jesus, conhecendo isso, disse-lhe: para que arrazoais que não tendes pães? Não consideraste nem compreendeste ainda? Tendo ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não viu, e tendo ouvido não ouviu, e não vos lembrais? Quando parti os 5 pães, entre 5.000, quantos cestos cheios de pedaços eu levantei? E os discípulos disseram: 12. E quando parti 7 entre 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantei? Eles disseram 7. E versículo 21, ele diz: como ainda vocês dizem que não entendem? Eu vou contar para você essa história. Jesus, quando ele chama os discípulos, no capítulo 8 e no versículo 5, e diz: quantos pães vocês têm no barco? Judas, ele era um cara muito rápido. Ele era muito rápido no pensar. E ele olhou e disse assim: Jesus, temos 7. Qual foi o pensamento de Judas? Nós temos 8 pães no barco. Eu sei que Jesus vai pegar esses 7 pães que eu falei que eu tenho, e ele não vai conseguir alimentar essa multidão. Então vai faltar pão para nós na hora de ir embora. Então, se eu deixar pelo menos um pão dividido para 12 discípulos, a gente consegue comer alguma coisa. Porque eu sei que não vai dar certo. A Bíblia vai nos dizer agora, irmão, que quando Jesus, aleluia, ele olha para o barco e vê um pão, ele começa a chamar a atenção dos discípulos. Por quê? Porque os discípulos tinham visto ele fazer milagre, só que mesmo assim, a incredulidade estava dentro dele. Então Jesus começa a dizer para ele: tendo olhos não viu, tendo ouvido não ouviu, quando eu partia 5 pães, quantos cestos eu levantei? E eles disseram 12. E quando eu peguei 5 pães, e quando eu peguei 7 pães, e alimentei quase 4.000, quantos cestos ainda sobraram? E eles disseram 7. E mesmo assim, vocês falam que não entendeu. Sabe por que Jesus estava chamando a atenção dos discípulos? É que Jesus naquele dia ele queria fazer um milagre muito grande. Ele queria trazer uma provisão muito grande. Você viu que eles entregaram 7 pães, alimentou 4.000 pessoas e sobrou 7 cestos. Então, quando Jesus pisa no barco e ele vê dentro do barco um pão, ele ficou muito triste. Porque aquele pão que estava no barco, escondido, poderia ter sido transformado em um cesto também de pão. Porque eles entregaram 7 pães, Jesus alimentou todo mundo e multiplicou e ficou 7 cestos. E na hora agora que Jesus pede os pães, ele só entrega 7, mas na verdade tinha 8. É aqui que eu quero trazer uma revelação de Deus para você. Às vezes o maior milagre não está naquele que você entregou, está naquele que você deixou de entregar. Muitas das vezes a gente duvida que Deus ele é soberano. Muitas das vezes a gente duvida de Deus. O que Jesus estava querendo dizer naquele dia: vocês estão caminhando comigo e mesmo assim duvida de tudo que vocês estão vendo. Vocês abortaram um grande milagre retendo esse pão. Vocês reteram um grande milagre no dia de hoje. Porque se aquele pão estivesse lá, aquele pão poderia ter multiplicado centenas de cestos. O que eu quero dizer para você é que Deus, Ele está querendo, não é os 7 pães que você entregou voluntariamente, mas é o 8º pão que você deixou no barco.
Você se lembra de Gideão? Quando ele pegou o cabrito e fez lá, fingiu que estava sacrificando. E Deus falou para ele, volta de novo. Porque na verdade o que eu quero é o segundo boi do teu pai. O que eu quero passar para você nessa noite é que nós só vamos chegar numa dimensão de prosperidade na hora que a gente soltar o freio e ir para cima com força. Eu estava hoje o dia inteiro meditando em Deus, falando com Deus. E Deus falando comigo, sabe o quê? A maioria só grita, filho. E o grito é um grito vazio. Sabe aquelas pessoas que vai na igreja, grita, canta, mas é um grito vazio, é um negócio que não vem da alma. Assim foi o que Deus falou. Filho, a maioria tem um grito vazio. A maioria está igual esses discípulos. Você vai ver aqui, no versículo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de número 14, que diz assim, e eles esqueceram de levar o pão, e no barco não tinha consigo senão pão, ou seja, era esse pão que Deus queria multiplicar. Quando a gente começa a entender essas coisas, irmãos, eu conheci um irmão, e um dia ele me deu um testemunho e disse, pastor Washington, toda vez que eu ia para a igreja, eu pegava um envelope e colocava moeda. Para chegar na igreja eu não tenho que pegar envelope. Eu sempre colocava o pior para Deus. E deixava o meu dinheiro todo em casa. A minha vida era uma miséria. A minha vida era um fracasso. A minha vida era uma derrota. Mas eu comecei a ouvir o Senhor. Eu comecei a ouvir as experiências que o Senhor tinha com Deus. E hoje a minha vida é outra. Eu quero dizer para você, meu irmão, que tem muita gente que fala, se Deus me abençoar, eu vou fazer muito pela obra. Eu quero dizer para você, quem é fiel, começa com o que tem. Quem quer fazer, começa com o que tem. Você não precisa esperar chegar um cesto. Se você tiver 5 pães e 2 peixinhos, você vai começar com o que você tem. Quando Elias chegou na casa daquela mulher, ela precisava do milagre. E você precisa entender uma coisa, que tudo que você entrega na mão de Jesus é semente. E semente ela reproduz. Semente ela reproduz a cada dia. Deus quer te levar num nível de fé maior. Fé não é você ficar rodando, fé não é você ficar pulando, fé não é você ficar falando em língua estranha, não. Isso é dons. Fé é você ter dependência total de Deus. Fé é você confiar em Deus, fé é você não duvidar de Deus, fé é você fazer mesmo quando você não pode fazer, e você falar para Deus, Deus, o Senhor sabe muito bem que eu não posso fazer, mas pelo Senhor eu vou fazer, porque eu quero ter uma experiência. Você precisa entender isso. Eu vou te contar uma história aqui agora, que eu contei há um tempo na igreja, e todo lugar que eu conto isso, o povo fica impactado. Você que está com a sua Bíblia, abre a sua Bíblia no livro de Jó. Jó capítulo 42. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. A Bíblia diz, irmão, do capítulo 1 ao capítulo 42, irmão, eu nunca vi uma pessoa sofrer tanto. Jó, ele sofreu do capítulo 1 ao capítulo 42, mas eu vou te explicar agora. No capítulo de número 1 de Jó, você vai ver Jó muito rico, próspero, centenas de gado, fazenda, tudo. O homem tinha muito dinheiro. Só que a Bíblia diz que veio Satanás e falou para Deus assim, ele só te adora, ele só é fiel porque o Senhor cercou ele de riqueza.
Agora deixa eu tocar em tudo que ele tem para ver se ele vai continuar te adorando. A Bíblia nos diz, irmão, preste bem atenção, que a primeira coisa que Satanás tocou não foi no casamento, não foi na saúde, não foi na vida financeira, não foi na família. A primeira coisa que Satanás tocou foi nos seus animais, foi no sacrifício. Preste bem atenção. O diabo, se tem uma coisa que ele não é burro. O diabo é inteligente. Satanás, ele já pensou, ele diz, se nós matar todos os animais dele, ele não vai ter mais sacrifício. E uma pessoa sem sacrifício, ela não sai do lugar. Ela perde até o pouco que tem. É por isso que a Bíblia nos diz, irmãos, no Evangelho de Mateus, aquele que tiver será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Uma pessoa que não tem sacrifício, ela começa a perder até o que ela tem e o que ela não tem. Aí olha só o que aconteceu aqui. Olha só o que aconteceu. Capítulo 1 de Jó e versículo 14. Olha só o que aconteceu. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavavam as jumentas e passeava junto a eles. E eis que deram sobre ele os salbeus, e o tomaram e os moços o feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para trazer a nova. A primeira coisa que Satanás tocou em Jó foi no seu sacrifício. Matou todos os animais, ovelha, cordeiro, todo, não tinha mais animal. Jó não tinha mais animal para levar para o altar. A Bíblia diz que depois que Satanás ele elimina o sacrifício de Jó, ele começa agora a tocar em outras áreas. Ele toca nos filhos. Num dia só, Satanás matou os 10 filhos de Jó. Não bastasse isso, ele foi lá, destruiu com o casamento de Jó. Ainda não satisfeito, ele destruiu com a saúde de Ló. A Bíblia diz que esse homem ficou leproso, e era uma lepra tão terrível que ele se coçava com um caco de telha. E esse homem começa a viver agora debaixo de sofrimento, mas continuando fiel a Deus ali, honrando a Deus, a ponto da sua mulher olhar e dizer assim: olha só o que esse Deus permitiu que acontecesse na tua vida, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele diz, como uma louca assim tu fala, recebeste as bênçãos e agora não quer a maldição. A Bíblia diz que esse homem está ali sofrendo, irmão. E ele passa do capítulo 1 ao capítulo 42 sofrendo. Sofrimento. Eu não sei quantos anos levou isso. Mas somente uma coisa ia cessar esse sofrimento. E eu vou te levar no ponto X. Abra sua Bíblia em Jó 42. Fica com ela aberta. A Bíblia diz o quê? No capítulo 42. Que 3 amigos de Jó estavam falando de Jó pelas costas. E dizendo assim: esse mal que veio sobre a vida de Jó deve ser algum pecado escondido. E começou a caluniar Jó pelas costas. A Bíblia diz agora que Deus, ele visita esses 3 amigos de Jó e começa a falar com ele. E sucedeu que, pois que acabando o Senhor de dizer Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Eliafaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque vocês não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deus estava falando para aqueles 3, vocês estão falando de Jó o que não é verdade. Então,
a maldição que está na vida de Jó também vai pegar vocês. Agora Deus cria um caminho. É por isso que o diabo, ele sempre perde a batalha. Porque enquanto o diabo está vindo com o fubá, Deus ele já está vindo com a polenta para nos dar vitória. Então Deus viu os 3 amigos de Jó descendo a lenha nele. E Deus falou assim: para vocês não serem amaldiçoados com essa lepra, com esse mal que está na vida de Jó, vocês vão ter que fazer uma coisa. Cada um de vocês vai escolher 7 bezerros, 7 cordeiros, e vai levar, e vai entregar para o meu servo Jó. Agora, se ele orar por vocês e eu aceitar a oração dele, vocês estão isentos dessa lepra e dessa maldição. Caso contrário, vocês ficarão leprosos. Olha o que diz aqui o versículo 8. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei o holocausto por vós. Ou seja, Deus estava falando para os amigos de Jó: vocês vão levar esse sacrifício por vocês, porque senão vocês vão ficar leprosos. E o meu servo Jó orará por vocês, porque deverás a ele aceitar, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então Deus estava falando: se Jó não orar por vocês, essa maldição vai pegar vocês. Agora, se ele orar, eu vou receber a oração dele e vocês vão ficar isentos desse mal. Agora a Bíblia diz aqui, no versículo 9, se você tiver com a Bíblia, você está acompanhando comigo. Então foram Eliafaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofá, o namanita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó, ou seja, a oração que Jó fez. Então preste bem atenção. Até o versículo de número 9, Jó está sofrendo. Ele está leproso, mas continua orando pelos amigos. Ele está leproso, mas continua sendo uma bênção. Só que a chave dessa revelação está aqui no capítulo 8 e 9. É quando os amigos de Jó, cada um leva 7 animais para Jó. Há quantos anos ou há quanto tempo Jó não estava vendo animais? Porque os seus animais tinham sido todo destruído por Satanás. Agora a Bíblia diz aqui o que no versículo 10? E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Ou seja, Deus devolveu a riqueza para Jó. Só que aqui tem uma revelação muito forte. Porque no capítulo 9, Jó está leproso. No capítulo 9, Jó não tem nada. Só que ele recebeu agora no capítulo 9, 7 cordeiros de cada amigo. Então ele tem agora nas mãos 21 animais. Ele pega esses 21 animais, que é o número profético, e ele vai para o altar. E quando ele oferece esses animais no altar, o altar devolve tudo que Satanás tinha roubado dele. O altar devolveu família, o altar devolveu a saúde, devolveu a vida financeira, devolveu os gados, devolveu tudo. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que quando você coloca a sua oferta de sacrifício no altar, o altar te devolve tudo que o diabo tomou de você. Quando você coloca força no altar, pastor, o que é colocar força? É você colocar o que você nunca colocou. O altar te devolve família, te devolve casamento, te devolve emprego, te devolve empresa, te devolve tudo. O altar, ele é poderoso para fazer muito mais. Halamashuri Komanaia. É por isso que o diabo, ele odeia pessoas
que tem pacto com o altar, porque quando você tem um pacto com o altar, você pode dizer: 1000 cairá ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Jó passou, aleluia, não sei quantos anos sofrendo, mas Deus criou uma situação. Sabe o que eu quero dizer para você? Que tem momentos que Deus cria uma situação para alguns valores vir na tua mão, mas não é para você correr para pagar dívida, é para você ir para o altar te devolver tudo. Você viu lá em Joel, quando o povo estava rebelde, o povo não estava ouvindo a voz de Deus, Deus começou a falar com o povo, o profeta Joel começou a falar com o povo: talvez o Senhor passe por aqui e deixe uma benção para vocês colocarem uma oferta de cereais no altar. Ou seja, o que o profeta estava dizendo? O que vocês estão vivendo um tempo de tanta seca, de tanta dor, de tanto sofrimento, que vocês não têm nenhuma oferta de sacrifício, mas Deus vai criar uma situação, Deus vai pegar, aleluia, pessoas igual ele fez com Jó. Jó não tinha uma oferta de sacrifício, Jó não tinha da onde tirar essa oferta de sacrifício. Então quando ele vê aqueles amigos chegando, cada um com 7 cordeiros amarrados, ele diz: agora minha vida muda. Ele pegou 7 cordeiros de cada um e ele colocou no altar, e no versículo de número 10, você começa a ver Deus falando: e o Senhor virou o cativeiro, porque quando você vai para o altar, Deus vira o cativeiro, Deus muda a tua história. Tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que estão padecendo, por quê? Porque tem medo do altar, paga 200, 500, 700, 1.000, 2.000, 3.000 numa peça de roupa, numa bolsa, num sapato, numa roda de carro, mas não tem coragem de ver Deus virar o cativeiro. E Deus está falando nesta manarraçu de Kovasnaia: eu quero mudar o teu cativeiro. Coloca a força no altar, coloca a tua força no altar. Você vai ver se você não vai ter uma jornada feliz, mas você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem. Você precisa ter um entendimento. Jó não precisou de revelação, Jó não precisou de profecia, ele precisou de atitude. Ele disse: eu sei o caminho. Porque quando você pega o livro de Jó no capítulo 1, você vai ver que todos os meses e todos os dias Jó fazia um sacrifício em favor dos teus filhos, em favor da tua família. Então Satanás sabia que o sacrifício que ele fazia brindava a família dele, brindava toda a casa dele. E Deus está dizendo para você nesta noite: eu estou te dando a direção, eu estou te dando o caminho. Você quer parar de ter perda, você quer parar de ter prejuízo, vá para o altar, faça igual Jó fez. Eu estava hoje aqui, irmão, de manhã, quando fui levar minha filha Larissa, cheguei na igreja, Deus começou a tratar no meu coração. Deus começou a tratar no meu coração. Você não pode acostumar com essa vida simples. Você não pode continuar com essa vida simples. Você precisa tomar uma atitude de fé. Você não pode passar por essa terra e não experimentar o melhor dessa terra. Eu estou lendo esse livro aqui, Dimensão da Prosperidade. Tem uma parte desse livro aqui, que fala algo muito violento. Olha o que diz aqui, prosperidade não é o teu bolso cheio, mas ter a alma cheia de fumaça no altar. Se a tua alma prospera, a riqueza é apenas uma consequência. Você não entendeu? Prosperidade não é ter o bolso cheio, mas ter a alma cheia de fumaça no altar. Se a sua alma prospera, a riqueza é apenas uma consequência. Mas tem uma palavra aqui mais violenta. No dia que eu li isso daqui, irmão, isso mexeu com a minha alma, mexeu com o meu espírito. Você precisa entender esse segredo. Eu tenho contado o segredo para você do povo hebreu. Isso daqui, é segredo do povo judeu.
Olha o que diz aqui, irmão. Eu não sei se vocês vão conseguir ler. Eu não sei se vocês conseguem ler. Está até marcado. Eu vou ler para vocês. Olha aqui, ó. Em vez de esperar pelo seu milagre, olha o que está dizendo. Em vez de você esperar pelo seu milagre, você precisa agir imediatamente. Verifique o que tem para ofertar, sacrificar ou dizimar e leva ao altar para que seja multiplicado. É muito forte isso daqui, irmão. É muito forte isso daqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ler. Isso é muito forte. Porque às vezes a gente fica esperando. Ah, mas Deus falou, Deus deu uma profecia. Não. O que eu tenho aprendido com Deus é isso. Jó não esperou revelação, não esperou profecia. A Bíblia diz que ele pegou aqueles animais e saiu puxando, chorando, quando ele prepara o altar e coloca aqueles 21 animais. Na hora Deus derrama a Shekinah e a restituição veio de uma forma gloriosa. O que eu quero dizer para você, irmão, é que nós estamos terminando esses 12 dias de clamor, de muita palavra que Deus falou conosco, para 12 meses de bênção. Eu quero te dar uma orientação da parte de Deus. Se você tiver coragem de fazer o que Jó fez, você vai dar um grande testemunho. Talvez você nunca fez um sacrifício. Sabe o que é sacrifício? É dependência total, é tudo ou nada. Sacrifício é isso, ou é tudo ou é nada. A Bíblia diz que aquela viúva, ela deu tudo dela. E quando chegou, Jesus falou, a oferta dela foi a maior, porque ela deu tudo dela. Deus sabe qual é o seu tudo. Deus sabe qual é o seu tudo. E quando a gente pega o livro de Jó, a gente vê Deus agindo. A gente vê Deus operando. E a gente vê Deus se manifestando. E Ele quer se manifestar na tua vida. Ele quer se manifestar na tua vida de uma forma gloriosa. Você viu que os discípulos andando com Jesus, Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Eles disseram 7. E quando Jesus entra no barco, ele olha e vê o pão. Sabe o que impede da gente viver um milagre? A nossa incredulidade, os nossos medos, as nossas dúvidas. A gente fica cocheando em 2 pensamentos. A gente fica duvidando de Deus. A gente não acredita. Naquilo que Deus pode fazer. Eu quero convidar você, meu irmão, a ter uma experiência com Deus. A Bíblia diz que Jó, ele foi por tudo ou nada. Ele já tinha perdido 10 filhos. Ele já tinha perdido a sua saúde. Ele já havia perdido tudo. Ele disse, o que é que eu vou perder agora? Eu não vou perder a oportunidade agora de ver Deus se manifestar. É por isso que você vê Jó falando aqui
que antigamente ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mas agora os olhos deles estavam contemplando. Ei, tem pessoas que conhecem Deus só de ouvir falar. Eu não estou falando de bênçãos, de migalha. Tem gente que recebe uma migalha e acha que é a bênção. Não, você não sabe o que é a bênção. A bênção de Deus, ela é recalcada, ela é sacudida e ela é transbordante. É por isso que a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, ela enriquece. As bênçãos de Deus enriquecem. E Ele quer te enriquecer. Mas como que Ele vai enriquecer alguém que não quer enriquecer? Como que Ele vai enriquecer alguém que não quer mudar de vida? Como que Ele vai colocar pessoas em outro nível se elas não querem mudar de nível? Como Deus vai promover alguém para um andar de cima se o desejo dela é continuar no andar de baixo? E a Bíblia diz que Jó ele foi para cima. Ei, eu quero dizer algo para você, meu irmão. Deus ele tem falado. Agora a atitude não é eu que faço. A atitude é você e Deus. A atitude sempre vai ser você e Deus. Ou você continua com essa vida simples, ou você muda de patamar. Ou você continua com essa vida simples, igual os discípulos, cheio de dúvida, cheio de medo, cheio de lero-lero, ou você faz igual Jó. Os discípulos esconderam aquilo que era para sacrificar. E quando eles viram 7 cestos cheios, os discípulos um olhou para o outro e disse, em outras palavras, que besteira que você fez, camarada. Se aquele pão que você deixou no barco estivesse aqui, quanto cesto a mais poderia ter sido multiplicado? O que eu quero passar para você é que tem oportunidade que ela passa e ela não volta. Tem oportunidade que Deus permite ela vir, mas permite ela ir. E Deus nesta noite, Ele está te dizendo, não tenha medo. Não tenha medo. Ei, eu sempre disse e continuo a falar. Oferta não tem nada a ver com dinheiro. Quando você vai para o altar falando, eu estou dando 1.000, estou dando 2.000, esquece. Quando você vai para o altar, vou dar um exemplo. Quando você pega um envelope e você vai para o altar, você tem que ir dentro do envelope. Você não tem que falar assim, eu coloquei 1.000, coloquei 2.000. Não. Eu coloquei a minha vida dentro daquele envelope. Eu coloquei a minha vida. E foi isso que Jó fez. Quando ele terminou de orar, ele já pegou os bezerros, os cordeiros, tudo, e foi lá e colocou a vida dele. A história diz que na mesma hora a lepra daquele homem, o corpo dele foi restaurado. O sacrifício tem poder de restaurar a tua saúde. O sacrifício tem poder de libertar o teu filho, de libertar o teu esposo. O sacrifício tem o poder de Deus restaurar a tua família e você ser a pessoa mais feliz do mundo. O sacrifício tem o poder de você morar em palácios, em mansões. É por isso que você precisa entender que dinheiro não tem nada a ver com sacrifício. E Deus tem um novo para você. Deus tem um novo para você. Se você entender o que Deus está falando, minha irmã, você não vai perder tempo. Deus, ele nos dá oportunidade.
Deus, ele nos dá oportunidade para a gente viver o novo dele. E Jó, ele só sofreu esse tempo todo porque ele não tinha como ir para o altar. Mas Deus criou um caminho. Eu quero profetizar na tua vida. Você que não tem, Deus vai fazer recurso chegar na tua mão para você ir para o altar. Agora a diferença de Jó, sabe o que foi? Que ele poderia na hora ter dado lugar para o diabo e falado assim: eu não vou sacrificar tudo, não. Eu vou fazer igual os discípulos. Eu vou guardar pelo menos 7 cordeiros. Porque se Deus não recebeu, eu tenho 7 cordeiros. Ele foi para cima. Ele falou: é seu tudo, Deus, pelo meu tudo. É o seu tudo pelo meu tudo, Deus. E ele foi para cima. Deus tem nos dado oportunidade da gente escrever uma história nova. Deus tem colocado direções muito fortes para nós seguirmos e ser uma igreja abençoada. Mas abençoada, irmão, de parar assim os melhores carros na porta, as pessoas morarem nos melhores condomínios da nossa cidade, nós temos os melhores empresários. É isso que eu vejo que Deus quer fazer. Só que muita gente ainda não entendeu. Deus tem falado isso ao meu coração. Deus tem tratado isso ao meu coração. Filho, eu quero levantar um povo forte. Eu quero levantar um povo forte, filho. Será que é você? Será que é você que Deus quer levantar? É só você, irmão, tomar posse. Faça igual Jó. Perca tempo não. Receber uma palavra dessa e cruzar os braços é você olhar para a bênção e falar: eu não quero você. Receber uma palavra dessa e não tomar atitude é você falar para a bênção: eu não quero que você entre na minha vida. Guarde essa palavra. Guarde essa palavra. Guarde essa palavra. Quando você coloca toda a sua força no altar, você vê o poder de Deus. Sacrifício é quando você não pode, porque se você pode, não é sacrifício. Sacrifício você faz quando você não pode, igual aquela viúva. Ela não podia dar aquela refeição, era do filho dela, era a última, mas ela preferiu obedecer. É quando você não pode que potencializa a tua força no altar. É quando você não pode que o altar vem com resposta. É quando você não pode. Porque quando você pode, você está igual aqueles que estavam dando oferta. Está sobrando, eu estou dando. Mas é quando você não pode, que você faz desafios com Deus, que mexe com Deus. É quando você não pode, que você entra e coloca a tua força no altar. Eu tenho ensinado vocês. Eu vou ver se eu compro mais livros desses. É um livro que a igreja inteira tinha que ler. É uma igreja,
É um livro que toda igreja tinha que ler. É algo muito forte. Aqui fala das dimensões da prosperidade. É um livro muito violento. É um livro muito violento. Só não abre a mente quem não quer. Tem cada coisa que violenta. É coisa violenta. Irmão, o diabo, ele fica de braço cruzado. Sabe aonde o diabo, ele te espera sempre? Na ponta do altar. O diabo sempre espera você na ponta do altar. A Bíblia diz que ele é o acusador. Quando você vai para o altar sacrificar, ofertar, é a hora que ele te acusa para Deus. É a hora que ele chega diante de Deus e fala lá, tá vendo? Ele pode fazer mais, mas olha o que ele está te dando. Ele está te dando o resto. Tá vendo? O Senhor colocou ele lá como cabeça, olha o que ele te oferece aqui, ó. Então Deus, ele fica numa situação difícil que ele não pode fugir daquilo que ele mesmo escreveu como lei. Que é o quê? Na medida que você medir, você será medido. Ou seja, aquilo que eu planto é o que eu colho. Se eu plantar muito, eu vou colher muito. Se eu plantar pouco, eu vou colher pouco. Quanto que você quer colher? Você quer colher muito, quer colher pouco? É você que decide. Essa ação é sua. Essa ação é sua. Você ninguém vai vir revelar para você, profetizar, falar, ó, não, é uma ação sua. Para alguns, ele vai lá e fala. Igual Abraão, ele falou, eu quero Isaac. Para Gideão, ele falou, eu quero o segundo boi. Irmãos, você é inteligente. Se o próprio Deus teve que sacrificar o teu filho, você acha que você não precisa sacrificar? Não, seja sincero com você. Se o próprio Deus, ele ofereceu a melhor oferta dele de sacrifício, que foi o teu filho. Agora eu vou te contar o segredo. A oferta de sacrifício de Deus, olha o que gerou. Milhões de filhos. É isso que gera. É isso que acontece na vida das pessoas. Então que você possa ser orientado por Deus. Amém? Eu quero orar agora pelo nosso mês de dezembro. Pedir para Deus nos abençoar. Nos dar 12 meses de vitórias, de bênção. E que o nome do Senhor possa ser glorificado. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, guarda de Israel soberano, eu quero te engrandecer, meu Pai, nesta noite. Eu quero bendizer o teu santo nome. Eu quero pedir ao teu Espírito Santo, meu Pai, que o Senhor possa visitar cada um que ficou conosco, Pai, esses 12 dias orando, 12 dias clamando para 12 meses de bênçãos. Que cada um possa acolher na medida, Pai, das suas atitudes. Que cada um possa provocar o seu próprio milagre. Que cada um possa, meu Deus, colocar toda a tua força. Eu quero te agradecer, meu Deus. Espírito Santo de Deus, abençoe nosso mês de dezembro.
Abençoe o nosso ano, Pai, de 2021. Nos dê um ano abençoado, um ano próspero. Um ano com saúde, com vigor, com sabedoria. Meu Deus e meu Pai, nos torne imunes, Senhor, dessa praga, desse vírus. Unge os umbrais da nossa casa, Senhor, com teu sangue. Nos livra de todo mal, de toda peste. Em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar esta família, esta casa que ora comigo. Eu quero clamar a Ti, Senhor. Eu quero bendizer o Teu santo nome. Espírito Santo de Deus, o Senhor é aquele que tem a chave de Davi. É aquele que abre e ninguém fecha. É o que fecha e ninguém abre. Meu Deus, venha com Teu poder, meu Pai. Eu declaro, Senhor, na vida do Teu povo, que esse ano de 2021 é o ano de Neemias, é o ano dos muros serem levantados. Eu quero profetizar uma jornada feliz. O Senhor trará proteção pessoal, proteção para a família e proteção para os bens. Meu Deus e meu Pai, dê uma direção ao Teu povo, Pai. Nos dê uma direção. Não nos deixe em dúvida, Pai. Sinaliza o caminho, Pai, que devemos seguir, as atitudes que devemos tomar. Meu Deus e meu Pai, seja conosco. Não nos deixa confundido, meu Deus. Eu quero bendizer o Teu santo nome, meu Pai, nesta noite. Eu quero pedir que o Senhor venha nos guardar, nos livrar, abençoar nossos familiares. Que o Senhor possa repreender toda inveja, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, toda oferenda feita no Timbó, no Candomblé, na Mata Virgem, Senhor, no cemitério, na beira da praia, no mangue, na pedreira. Que todo trabalho, Senhor, venha ser anulado agora na autoridade e no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, nós devolvemos também todo esse mal, toda essa mandinga, porque nós não contratamos nenhum serviço com esses espíritos imundos, então nós devolvemos esse trabalho, esse pacote, essas oferendas que foi feita, meu Deus, para trazer destruição para a nossa vida, na família, na vida financeira, na vida espiritual, na vida sentimental, Senhor, no nosso emocional, em nome de Jesus, que o nosso emocional venha ser, Pai amado, blindado pelo Teu Espírito Santo, que o nosso emocional venha ser, Pai amado, a direção que iremos tomar. Eu estou com a mão na Tua palavra, meu Deus, e a Tua palavra diz, Senhor, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairá ao teu lado e 10.000 à minha direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olhará e verá a recompensa do ímpio, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os teus anjos dará ordem ao nosso respeito, aleluia, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropece com teus pés em pedra. Pisará o leão e o áspide, calcará os pés do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu livrá-lo-ei e pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dá-lo-ei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus possa te cobrir com o sangue dele. Que o sangue de Jesus possa te cobrir, arrancando toda a enfermidade do teu corpo, trazendo controle emocional, trazendo saúde. Eu quero profetizar 12 meses de grande colheita, 12 meses de sucesso, 12 meses
aonde você vai viver o tempo das vacas gordas. Eu declaro na tua vida que em todas estas coisas você é mais do que vencedora, você é mais do que vencedor. Eu declaro sobre a tua vida que nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, porque os anjos do Senhor vai dar ordem a teu respeito. Esteja pronto para viver esse tempo de Deus. Amanhã, o nosso 13º dia de oração. Pegue firme com Deus, porque eu tenho certeza que nesses 40 dias, Deus vai desatar a tua vida. Você vai ver. A Bíblia diz que Moisés ficou 40 dias e 40 noites. E quando ele desceu com uma direção de Deus para a vida dele. Deus tem uma direção para a tua vida. Lembre-se, Jó tomou uma atitude e Deus virou o cativeiro dele. O que é impossível para você hoje? De repente você está aí olhando e falando, pastor, queria tanto, pastor, um recurso de 100 mil, 200 mil para organizar minha vida. O altar pode fazer tudo isso por você. Faça como Jó. Coloque toda a tua força no altar. Você terá experiências que você não vai conseguir explicar. Porque milagre não se explica. A gente vive ele. Deus abençoe você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto. Que o Senhor te dê a paz. Amanhã teremos um culto poderoso. Convide pessoas. Seja um ganhador de alma. Seja um ganhador de alma. Seja um restituidor do altar. Quando você ganha uma alma, você está restituindo um altar. Deus te abençoe.